Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 7 de janeiro de 2024. Nossa leitura hoje foi Gênesis, capítulos 23, 24 e 25. Vamos descomplicar esses capítulos agora, né? O que você entendeu desse capítulo aí? Vamos aprender juntos? Vamos descomplicar esses capítulos? Vamos comentar esses capítulos. Mas antes, solta a vinheta, editor. Olá, canal Descomplica pra gente. Hoje, 7 de janeiro, a nossa leitura foi Gênesis, capítulos 23, 24 e 25. Vamos descomplicar esses capítulos. O que você entendeu desses capítulos? Vamos comentar aqui, vamos aprender junto. Este é um canal onde tem o objetivo de descomplicar a Bíblia, tornar a Bíblia mais fácil para você e para mim, a compreensão mais fácil. Estamos aí num projeto do Ano Bíblico. Eu convido você a fazer parte desse Ano Bíblico conosco, ler toda a Bíblia em um ano, durante o ano de 2024. Eu quero que você se inscreva nesse canal. Eu faço esse pedido para você, se inscreva no canal, dá um like neste vídeo, ative aqui o sininho de notificações, né, para que você seja notificado sobre os próximos vídeos que eu postar aqui. Cada dia eu posto de manhã um vídeo onde eu indico para você qual vai ser a leitura do dia, e à tarde, às 19 horas, ou melhor dizendo, à noite, né, às 19 horas, é postado neste canal Descomplica pra gente o vídeo comentando a leitura do dia. Que no caso, esse vídeo aqui, nós vamos comentar a leitura dos capítulos 23, 24 e 25 de Gênesis. Vamos lá, gente? No capítulo 23, Sara morre, né? Sara, ela morre com 127 anos. Sara, a mulher de Abraão, ela com 127 anos ela morre. Aí Abraão, então, ele conversa com algumas pessoas ali, ele compra um campo, e nesse campo tem uma caverna, chamada Caverna de Macpela, que é em frente a Manre, ou seja, Manre é o nome da cidade chamada Hebron, ali na terra de Canaã. E Abraão, ele paga por esse campo, por esse pedaço de terra, melhor dizendo, onde tinha essa caverna de Macpela, ele paga o preço de 4,5 kg de prata. Esse é o preço que ele paga por esse campo, onde tem essa caverna de Macpela. E nessa caverna, então, era o costume das pessoas daquela época sepultarem ali seus queridos, seus familiares. Eram sepultados em caverna. No versículo 24, no capítulo 24, melhor dizendo, de Gênesis, Abraão, ele se preocupa em arrumar uma esposa para seu filho Isaque. Nós vemos que Isaque é o filho da promessa, o filho de Abraão com Sara, né? Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos quando eles geraram Isaque, quando Sara concebeu Isaque. E Abraão, ele tem a preocupação de arrumar uma mulher para Isaque, mas que fosse uma pessoa da parentela de Abraão, que fosse da família, porque como Abraão morava em Canaã, os cananeus, eles eram umas pessoas idólatras, eles não adoravam o Deus que Abraão adorava, né? E eles tinham costumes diferentes. Então Abraão, ele se preocupou com isso daí, em trazer uma mulher para o seu filho, mas que pudesse ter o mesmo costume, que pudesse adorar o mesmo Deus que eles adoravam, que fosse da família ali, melhor dizendo, né? E então ele chamou um servo dele, e ele pediu para que esse servo fosse até a Mesopotâmia, que Abraão veio da Mesopotâmia, da região da Mesopotâmia, fosse até lá onde moravam ali os familiares dele, morava ali o filho do irmão dele, né? Betuel morava ali, morava Labão, que era sobrinho de Abraão, enfim, ali moravam algumas pessoas da família de Abraão. E então, esse servo, ele pega ali uns camelos, pega alguns presentes, ele atende ao pedido de Abraão, o seu senhor, e ele vai até a Mesopotâmia.
E quando ele chega lá na região da Mesopotâmia, ele faz uma oração. Ele fala para Deus o seguinte, fala, olha, Senhor, que ele parou perto de um poço. Ele fala, olha, a primeira mulher que chegar aqui e tirar água para eu beber, depois der água para os animais, né? Que seja essa mulher, então, que possa ser essa mulher, a mulher a quem o meu Senhor quer que eu leve lá para Isaac. Então veja que interessante, o servo de Abraão, ele ora a Deus para que Deus indique para ele a mulher certa. É interessante isso daí, sabe? Muitas pessoas hoje que são solteiros, solteiras, deveriam pedir para Deus colocar no caminho desse solteiro ou dessa solteira o homem certo ou a mulher certa. Deveríamos pedir a Deus para que ele para que ele arrume um bom casamento. A fase do namoro é uma fase onde há a oportunidade de um conhecer o outro. Só que, às vezes, as pessoas adiantam um pouco essa fase. Mas a fase do namoro é para isso, para ver se aquela pessoa com o qual vai ser o seu companheiro ou a sua companheira para o resto da vida, ela realmente tem os mesmos gostos que você, ela tem a mesma fé que você professa, ou seja, não vai trazer ali um problema para você depois que casar, porque depois de casar, aí fica mais complicado, né? Aí vem os filhos. Então, a fase do namoro é para isso, é para ver se realmente aquela é a pessoa certa, não sendo, existe a possibilidade aí de terminar o namoro, terminar o relacionamento, né? Mas sempre pedir para que Deus dirija a fase do namoro, que aponte a pessoa certa, aquela pessoa que vai servir de companheiro ou companheira pelo resto da vida. Então, o servo de Abraão, ele fez isso daí, ele ora ao Senhor. E o interessante é que no versículo 15 do capítulo 24 diz que antes dele acabar de orar, olha como Deus respondeu rápido a oração dele, antes de ele acabar de orar, surge Rebeca. Rebeca era neta de Naor, que é irmão de Abraão. E Rebeca, ela surge ali então em cena. E tudo aquilo que aquele homem, aquele servo havia pedido para Deus, que ela desse água, tirasse água do poço, desse para ele beber, desse para os animais beber, Rebeca fez tudo isso daí e ele viu que aquela mulher ali era a mulher indicada por Deus para que fosse esposa de Isaac. Muito bem, depois que o servo teve certeza que Rebeca era a mulher escolhida para Isaac, ele adorou ao Senhor. Verso 27 do capítulo 24, nós lemos aqui, diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Então veja que ele atribui a Deus aquela mulher aparecer ali como sendo a mulher de Isaac. Então tudo ele atribuía a Deus, ele agradeceu e ele adorou o Senhor. E o interessante é que Rebeca era irmã de Labão. Aí nós vamos ler um pouco mais sobre Labão aí nos próximos capítulos, né? Você vai ver ali que Labão, a história entre Labão e Jacó, mas isso a gente vai ver nas próximas leituras. Aí o servo ele explica para os pais de Rebeca, e para o irmão de Rebeca, Labão, para a mãe de Rebeca, para o pai de Rebeca, que se chamava Betuel, ele explica desde o começo, né, desde que Sara engravidou idosa, aí Abraão pede para ele vir até a Mesopotâmia para arrumar uma esposa para Isaac, e ele explica todo o contexto ali da história. E veja que interessante, no versículo 50 agora do capítulo 24, veja qual foi a atitude de Labão e de Betuel. Diz assim: Labão e Betuel responderam:
Isto procede do Senhor, nada temos a dizer, nem a favor, nem contra. Quando eles ouviram o servo relatar toda a história desde o começo, desde o milagre da concepção, que uma mulher de 90 anos dar à luz a um filho, a Isaac, né? E depois toda a história ali, até ele chegar naquele momento, quando Labão e Betuel, eles ouvem essa história, eles não questionam a Deus, eles concordam. Eles dizem, isto procede do Senhor. Sabe, amados, esse é um exemplo que nós temos que tirar. Nós não devemos questionar a Deus. Deus é soberano. Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. Deus jamais deve ser questionado por nós, o porquê disso ou o porquê daquilo. É claro que vai existir muitos porquês, muitas perguntas, muitas interrogações, e vou dizer uma coisa para você. Nós vamos levar para a sepultura esses porquês, nós não vamos ter respostas aqui. Talvez aconteça coisa na sua vida ou na sua família que você fica questionando, tentando questionar Deus. Mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Queridos, este não é o momento para questionar Deus. As respostas nós teremos quando eu e você estivermos lá no céu. Depois da volta de Jesus, aí você vai poder se assentar com Jesus e Ele então vai dar as respostas para os porquês da vida. Mas hoje nós devemos de aceitar aquilo que Deus manda para nós. Devemos de concordar com Deus e não questionar. E eles voltam para Canaã. Aí Rebeca, então, ela volta junto com o servo de Abraão. Eles voltam para Canaã. E olha que interessante. Quando Rebeca, ela vê Isaac, no verso 65, diz assim, verso 65, Rebeca pergunta ao seu servo, quem é aquele que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo responde, é o meu senhor, ou seja, Isaac, né? Ela então pegou o véu e se cobriu. Ela cobriu o rosto. Por que ela cobriu o rosto? Era costume daquele tempo o noivo não ver o rosto da esposa até o casamento. Era um costume deles ali. Então, até o casamento, o noivo ele não via o rosto da esposa. Quando Isaac, ele conhece Rebeca, Isaac tinha 40 anos de idade, quando ele conhece Rebeca. E aí, então, eles se casam e no capítulo 25, agora, Abraão, ele viúvo, ele arruma uma outra companheira para ele, uma outra mulher chamada Quetura. E dessa mulher chamada Quetura, ele tem 6 filhos com ela, com Quetura. E Abraão, ele morre depois com 175 anos de idade e ele vai ser sepultado na mesma caverna onde estava sepultado Sara, na caverna de Macpela. Muito bem. Ismael, o filho de Abraão com Agar, ele morre com 137 anos. Ele deixa alguns filhos ali, como nós já comentamos, Ismael ele foi o pai da nação árabe. E Isaac, ele ora a Deus porque Rebeca era estéril. Rebeca não podia dar filhos. Ele ora a Deus e Deus abre o ventre de Rebeca e Rebeca deixa de ser estéril. E Isaac, com 60 anos, ele foi pai de gêmeos, de Jacó e Esaú. Havia 2 ali dentro do ventre de Rebeca, Jacó e Esaú, e a Bíblia diz que eles lutavam, que simbolizava 2 nações. Esaú foi pai da nação, simbolizava a nação dos Edomitas, e Jacó, os israelitas. O nome Jacó quer dizer aquele que ele agarra o calcanhar. Esse é o significado do nome Jacó, ele agarra o calcanhar. Tanto é que a Bíblia relata que quando Esaú nasceu primeiro, mas Jacó saiu agarrado no calcanhar dele. Ok? E aí o verso 27 diz assim, cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem de campo. Jacó, porém, era homem mais tranquilo, mais pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Isso é algo que não deve acontecer. O pai amar mais um filho e a mãe amar outro. Os filhos não devem ter essa impressão do pai, porque vai causar ciúmes neles. Então, é um exemplo aqui que a Bíblia trouxe, que não deve ser seguido por nós. Tanto o pai como a mãe, tendo eles
2, 3 ou 4 filhos, o amor deve ser o mesmo para todos. Os filhos jamais podem achar que o pai gosta mais de um e a mãe gosta mais de outro, que gosta menos desse ou mais daquele. Isso não pode existir para não gerar ciúmes entre eles, entre os filhos. E Esaú, então, e Jacó, Esaú nasce primeiro, e por Esaú nascer primeiro, ele tinha o direito de primogenitura. E a primogenitura, ela trazia alguns privilégios ali. Por exemplo, o filho primogênito, ele tinha o privilégio de suceder à autoridade oficial do pai. O segundo privilégio, ele tinha a herança de uma porção duplicada da propriedade do pai. E um terceiro privilégio era de se tornar o sacerdote da família. Então esses eram os privilégios do filho primogênito. Agora Jacó, ele aproveita que Esaú chegou cansado e com fome, e ele, digamos assim, ele pega para si, ele rouba de Esaú o direito da primogenitura a troco de um guisado de lentilhas, de um ensopado. Ele dá um ensopado, mas antes ele dá um ensopado para Esaú, ele diz assim, versos 31, Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. E ele respondeu, estou morrendo de fome, de que vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Verso 34, Jacó deu a Esaú pão e o ensopado e lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então, um direito que ele tinha ali, ele trocou com Jacó a troco de um ensopado, né? Queridos, que você e eu possamos confiar em Deus, que nós possamos criar nossos filhos nos caminhos de Deus, que você possa se dedicar tempo aos seus filhos, seja ele 1 ou 2, que você possa, ou 3 ou mais, que você possa lutar pela sua família. Dedique tempo para eles, incentive-os a estudar a Bíblia também, porque os filhos são heranças que o Senhor confiou para nós. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.